Olá, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do Vestibular 2011 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu vou fazer agora a questão número 17. A questão diz assim: assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas no fim do enunciado que segue, na ordem que aparecem. Um elétron atravessa com velocidade constante de módulo V uma região do espaço onde existem campos elétrico e magnético uniforme e perpendiculares entre si. Na figura abaixo estão representados o campo magnético de módulo B e a velocidade do elétron, mas o campo elétrico não está representado. Desconsiderando-se qualquer outra interação, é correto afirmar que o campo elétrico, se ele disse que o campo magnético e o elétrico, eles estão perpendiculares entre si, o campo magnético está nesse sentido, então o meu campo elétrico, já que ele é perpendicular, ele pode estar entrando ou saindo da folha do papel. Beleza? Perpendicularmente, né? E que se o módulo vale, então ele quer saber quanto que vale o nosso campo elétrico. Vejam bem, para que a gente consiga interpretar essa questão, ele falou uma coisa aqui muito interessante, ó. O elétron atravessa esse campo aqui com velocidade constante. Se ele tem uma velocidade constante, isso quer dizer que ele não é acelerado. Então, o que a gente pode dizer? Que a resultante das forças que atuam sobre o elétron é nula. Como eu tenho um campo elétrico e um campo magnético, eu posso dizer então que a força elétrica ela vai ser igual à força magnética, certo? Porque ele tem velocidade constante, então a resultante das forças tem que ser igual a zero. Para que a resultante das forças seja igual a zero, a força elétrica tem que ser igual à força magnética. Beleza? Então, força elétrica, a gente sabe que é campo vezes carga. E força magnética é carga, campo e velocidade. Se eu simplificar as cargas, pois é o elétron que está, né, sofrendo essas duas forças, então eu sei que o campo elétrico vai ser campo magnético vezes velocidade. E com isso, a gente cancela a E, A, D e a C. Fico com a A e com a B, certo? Então, agora eu tenho que descobrir se ele penetra ou emerge da página, certo? Então, agora, pensa o seguinte. Pela regra do tapa ou regra da mão direita, a gente tem que, para partículas positivas, tá? Os dedos da mão indicam o campo magnético e o dedo do joinha a velocidade. E a palma da mão vai indicar a força magnética. Beleza? Quando a carga é negativa, a força magnética ela fica na direção do dorso da mão. Tá? Então, vamos botar a regra da mão direita exatamente na configuração dada pelo problema. O que ele falou? Ele falou o seguinte, ó, que os dedos da mão, certo? Eles vão estar exatamente assim, ó. Aqui vai estar a direção do campo magnético e aqui a direção da velocidade. Se a gente for usar a regra da mão direita, a gente vai notar que a palma da mão ela vai estar para dentro da folha do papel.
Então, para lá, eu teria a minha força magnética, se fosse uma carga positiva. Mas como é uma carga negativa, porque o elétron é negativo, essa força magnética ela estaria saindo da folha do papel. Se a força magnética está saindo da folha do papel, né, a minha força elétrica ela estaria para dentro, certo? Então agora a gente vai analisar o seguinte, veja bem, se a gente reproduzir o campo magnético ali, o campo magnético ele não vai sempre do positivo para o negativo, por isso que o B é nesse sentido. Agora veja bem, se o elétron ele está sofrendo uma interação ou uma força que puxa ele para o polo positivo, o seu campo magnético, o seu campo elétrico, ele só pode estar o quê? Saindo da folha do papel. Então, ele está emergindo da folha do papel. E aí, então, a gente tem o quê? Que ele emerge. Se ele emerge e o campo é igual a BV, a resposta está na letra B. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.